Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez nós estamos aqui para gravar mais um tema, uma programação que nós estamos fazendo através das redes sociais. E nessa tarde eu queria saudar os irmãos na paz do Senhor Jesus e trazer uma palavra ao nosso coração. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Quem precisa de oração, oramos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, Criador do céu e da terra, nesse momento, ó Deus, queremos, ó Pai, te agradecer por mais uma oportunidade, meu Senhor amado, por estar, ó Deus, falando de Ti, da Tua palavra neste dia. Pai, a glória, nesse momento, ó Deus, que o Senhor vá de encontro a cada coração, meu Senhor amado, onde, ó Senhor, for ouvir esta palavra nesse dia, meu Pai, que o Senhor, Deus, implante essa palavra aos corações. Pai da glória, em nome de Jesus, nós te oramos e pela fé nós te agradecemos. Amém? Irmãos, a palavra de hoje se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 18, uma passagem muito conhecida da igreja, muito conhecida de nós, cristãos, né? Então, eu queria trazer uma meditação nessa tarde, nessa palavra, nesse versículo 18, alguns versos, no capítulo 18 de Jeremias. Eu queria ler para nós ter melhor compreensão da palavra nessa tarde. Jeremias, capítulo 18, verso 1. Vamos ler alguns versos para nós meditarmos nessa tarde. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo as suas obras sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou nas mãos do oleiro, tornei a fazer dele outro vaso, conforme o que eu parecia bem aos meus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fiz este oleiro à casa de Israel? Diz ao Senhor: eis que como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. No momento em que eu falo contra uma nação ou contra um reino, para arrancar ou para derribar e para destruir, se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que planejei fazer-lhes. E no momento em que eu falar de uma gente ou de um reino para o identificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido às minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe fazer. Ora, pois fala com agora os homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou planejando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora cada um dos seus maus caminhos, e melhorais os vossos caminhos e as vossas ações. Amém? Só até o verso 11, para nós meditarmos nessa tarde. Irmãos, quando a gente vai ler o livro de Jeremias, a gente nos entende que Deus ele levanta o profeta Jeremias para trazer uma mensagem para aquela cidade, Judá, Jerusalém. A Bíblia vai mostrar que Judá, Jerusalém, ele estava se corrompendo contra o Deus de Israel, contra Jesus. E Deus agora levanta um homem chamado Jeremias, o profeta, para que viesse trazer o recado de Deus para com seu povo. E leva Jeremias a uma oração e pede para que Jeremias desça
para buscar o Senhor. Jeremias, ouvindo a voz de Deus, ele desce, e no verso 1 diz, a palavra que veio a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro. Deus, ele falou com Jeremias através de algumas visões que Jeremias agora ele teve. Como ele estava orando, Deus ele levou ele à casa do oleiro, um oleiro fazendo ali o seu barro, os seus vasos, e os vasos quebrou na mão do oleiro, e Deus estava dando essa visão para Jeremias, para que o profeta ele passasse para aquela nação, para aquele povo. E nos versos que nós lemos, nós vamos ver que Deus ele não fala só para Judá e Jerusalém. Ele fala que quando ele fala para uma cidade, uma nação, para que venha se converter dos seus maus caminhos, no verso 7, no momento, ele diz assim no verso 7, no momento em que eu falar contra as nações, ou contra um reino, ou contra um povo, ou contra uma cidade, se ela não se converter dos seus maus caminhos, ele vai penalizar aquele povo, aquela nação, aquele reino, que está indo não de acordo com a sua palavra, ou com acordo com aquilo que ele queria que o povo estivesse. Então Deus, ele sempre, irmãos, quando a gente vai analisar a Escritura, Deus ele sempre vem penalizar o seu povo. Deus ele não quer perder nenhum. Então ele vai trazer uma correção. Sempre quando ele está pesando a mão sobre as nossas vidas, nós como somos povo de Deus, separado, escolhido, e às vezes nós estamos passando provações, às vezes nós estamos passando algo que nós não estamos esperando na nossa vida. Se nós formos analisar, é porque nós estamos fora do caminho. Deus quer um conserto com nós, com cada um de nós. Deus ele quer nos consertar, nos colocar nos caminhos, para que nós venhamos andar nos seus caminhos. Então aqui o povo ele estava andando fora do caminho. Então Deus, quando ele observa que está vendo que o povo está se corrompendo dias após dias, saindo cada vez mais dos seus caminhos, Deus agora levanta um profeta chamado Jeremias para que o povo viesse se converter, para que o povo viesse voltar-se para Deus. Porque o povo na época eles estavam trilhando um outro caminho, adorando outros deuses, né? E Deus ali ele não queria deixar o seu povo sem saber as tempestades que ia acontecer, por que Deus ele ia penalizar, né? aquela região, aquela cidade, e quando ele fala contra o reino. Então Deus ele levanta Jeremias para profetizar para o povo. E Jeremias, como um profeta obediente a Deus, nós precisamos ser obedientes, né, ao Senhor. E Jeremias ele tem essa visão. Deus dá a visão para Jeremias. E Jeremias ele une o povo e passa para Judá e para Jerusalém. A visão que Deus ele tinha dado para aquele povo, para que o povo ele viesse se converter. E nos versos que nós lemos, nós vamos entender que Deus ele fala ali especificamente, no verso 11: ora, pois, fala agora aos homens de Judá e os moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor: eis que estou planejando mal contra vós, projeto um plano contra vós. Deus ali, irmãos, ele estava planejando penalizar todo o povo, Judá e Jerusalém, porque estava desobedecendo a sua palavra. E quando Deus ele quer consertar o seu povo, ele vai fazer assim como a visão que ele deu a Jeremias, no verso 18. Ele diz assim, não posso eu fazer com todo o poder que eu tenho nas mãos, suponhamos assim, Deus falando, que nem eu fiz com esse oleiro, como o oleiro está fazendo a esse vaso, o vaso que estava nas suas mãos quebrou. E novamente ele pega o barro e começa a planejar o outro vaso, e fazer de acordo com o que ele quer que o vaso saia. Então Deus ele faz assim conosco. Quando nós estamos fora ou querendo sair fora dos seus caminhos, ele vai ali e nos lapida, ele nos aperta, ele nos prova, para que nós venhamos voltar, né? Isso é momento da igreja do Senhor descer a casa do oleiro. Isso que está acontecendo, irmãos, pode ter certeza, não é mais nem menos do que a mão do Senhor
mostrando que Deus é Deus, que Deus ainda pode fazer aquilo que Ele quer fazer para que o seu povo ele venha se voltar mais para Ele, né? Nós vamos ver, se nós vamos abrir alguns jornais, documentários, nós vamos ver que o povo, eles estão muito, a nação, não só a nação brasileira, mas todo o povo, toda a geração, elas estão se afastando muito de Deus, né? Elas estão levando Deus como uma brincadeira. Vamos citar, se nós vamos citarmos algumas coisas aqui, nós vamos ver que às vezes nas brincadeiras do mundo, o povo coloca Deus, né? Ali você está fazendo uma afronta, a nação está fazendo uma afronta contra Deus, não é nem agora contra os seus profetas que estão aqui na terra, não é nem contra os seus pastores, contra as suas lideranças, não. No momento que a nação está fazendo isso, fazendo a afronta contra Deus, ele não está fazendo a afronta contra o homem, contra a nação, não, ele está fazendo diretamente contra Deus. Então, para que eles venham se converter, Deus ele tem que penalizar as suas mãos sobre a nação. E é isso que nós estamos vendo. Quando nós vamos abrir os jornais, a gente vai ver muitas blasfêmias contra Deus, pessoas direcionando, agora não as lideranças, mas direcionando sim o próprio Deus. Então Deus ele vai dar uma resposta sobre isso, sem dúvida nenhuma. Deus ele vai penalizar certo tipo de pessoas, nações, né? E mais para aqueles que estão na palavra, estão com Ele ali vigiando, orando, se consagrando, e todos os dias meditando em sua palavra, ele tem suas mãos estendidas protegendo, guardando, né? Mas o caos ele vem contra a nação. Então Jeremias, ele estava sobre a mão de Deus protegida, né? Deus estava protegendo Jeremias. O que ia acontecer no meio daquela cidade, Jerusalém, Judá, não ia prejudicar Jeremias, porque as mãos de Deus estavam sobre Jeremias. É por isso que Deus disse: Jeremias, vai e prega para o meu povo está se corrompendo, né? O meu povo, eles não estão mais me cultuando, eles não estão mais me buscando, e aqueles que falam de mim estão buscando da boca para fora, mas não estão mais no coração. Então é momento, irmão, na nossa vida hoje, por causa que nós estamos passando neste mundo, é momento de nós descer a casa do oleiro, descer e esperar Deus falar o nosso coração, Deus nos colocar aonde Ele quer que nós estejamos. Jeremias desceu para ouvir a voz do Senhor, para que através de Jeremias ele levasse a mensagem ao povo, e o povo viesse se converter ao Deus de Israel, que Deus ele agora não estava mais gostando naquele momento aquilo que o povo estava fazendo contra ele. Se nós não estamos de acordo com o que Deus quer na nossa vida, Deus ele vai nos penalizar. Então é momento de nós se voltarmos mesmo dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas, não esquecer que Deus ele está dentro de nós, dentro da nossa vida, do nosso corpo. Quando nós aceitamos Jesus em Salvador, nós somos a casa do Senhor. Então essa casa ela precisa ser cuidada, essa casa ela precisa ser espiritualizada todos os dias. É por isso que nós estamos fazendo esse trabalho através das redes sociais para o coração dos irmãos, né? E que Deus ele venha abençoar. Medite nessa passagem, nessa palavra de Jeremias no capítulo 18, quando Deus ele chama Jeremias para descer a casa do oleiro, para apresentar a Jeremias que o povo precisava fazer para que Deus ele não viesse agora estender as suas mãos de maldade, não que Deus seja mau, mas penalizar o povo que estava precisando naquele momento se converter para com Deus. Talvez nós precisamos na nossa vida, irmãos, como cristão, como povo de Deus, que proclama o Evangelho de Cristo, que aceitamos Jesus, melhorar alguma coisa em nossa vida. Aquilo às vezes que nós sabemos que Deus não está se agradando do que nós estamos fazendo, precisamos descer a casa do oleiro, melhorar, tirar da nossa vida, do nosso meio, aquilo que não está agradando a Deus, para que Deus ele venha se agradar de nós, para que não venha penalizar mais as suas mãos sobre nós, sobre a nossa humanidade, sobre o nosso país,
Porque quando ele fala de uma nação, está falando de um povo. Quando ele fala de nações, ele está falando do globo, está falando de toda a sua criação, de todo o seu povo. Então, o seu povo que se clama pelo seu nome, a Bíblia diz, se converter e orar, ele vai sarar a terra. Então, é momento de nós se convertermos mais, orarmos, descer a casa do oleiro, para que Deus ele não venha nos penalizar mais ainda, para que Deus ele venha sarar a terra e para que nós venhamos ser felizes na terra, na nossa geração, no nosso meio, né, cristão. Hoje nós estamos vendo um caos, todo mundo com medo, né, todo mundo em pânico, vamos dizer assim, mas nós como cristãos, nós estamos com as mãos de Deus estendidas sobre a nossa vida. Não estamos estamos no caos, mas nós não estamos, vamos dizer, desesperados. Por quê? A mão do Senhor, ela está nos protegendo, nos guardando. E Deus, ele sempre nos guarda os seus filhos, guarda o seu povo. Mas o seu povo, ele tem que estar todos os dias nas suas palavras. Todos os dias ele tem que se converter dos seus maus caminhos. Como ele diz, o povo se converter dos seus maus caminhos. Deus, ele estava falando aqui, irmãos, não era para o povo que não conhece ele, mas era para o povo que conhecia ele, era para a sua igreja. Judá e Jerusalém era a sua igreja. Deus ele estava falando, Jeremias, diz o meu povo, esse povo de Judá, esse povo de Jerusalém, eles não estão andando de acordo com o que eu quero que eles andem. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que este povo ele se conserte, tem algo que eles não estão fazendo certo. Então cabe a nós também, nessa geração que nós estamos vivendo, fazer aquilo que Deus quer que nós fazemos. Às vezes nós queremos fazer o deleite dos nossos corações, queremos fazer aquilo que o nosso coração ele está desejando, palpitando fazer, mas Deus ele vem e diz para nós nessa tarde que não é para nós fazer os deleites dos nossos corações, é para nós fazer a vontade do Senhor. Às vezes nós dizemos, eu vou deixar para orar mais tarde. Deus ele quer que ore naquele momento que Deus tocou em teu coração. Deus ele quer que você se levante pela madrugada e vá orar naquele momento que ele tocou. Não, mas pela manhã eu vou orar, mais tarde quando eu me acordar de novo eu vou orar. Mas Deus ele tem tocado o seu coração naquele momento, ele lhe acordou, ele fez algo para que você se despertasse e em sua mente veio um momento de oração. E você, pela sua negligência para fazer os deleites do seu coração, da sua vontade, você não foi orar a Deus. E Deus ali ele não se agradou. Então nós temos que fazer a vontade do Senhor na nossa vida. E nessa tarde eu quero trazer essa meditação à nossa vida, para os nossos corações, e encerrarmos aqui em nome de Jesus e deixar o verso 18 o capítulo 18 de Jeremias até o verso 11, né? Para que nós venhamos meditar na palavra do Senhor nessa tarde. E que Deus o abençoe em nome de Jesus. E Deus continue despertando a sua igreja, mesmo dentro de seus lares, porque nós somos a igreja. Nós somos o templo de Deus, né? Então que Deus continue despertando, colocando o seu Espírito Santo para que nós estejamos sempre avivados na palavra do Senhor. E nesse momento eu quero fazer uma oração de encerramento em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai Celestial, Criador do céu e da terra, queremos, ó Deus, te agradecer nesse momento, ó Senhor, por esta palavra, ó Deus, que veio aos nossos corações para transmitir, ó Deus, para este povo, ó Deus, que vão assistir nesse momento. Pai amado, nesse dia, meu Senhor amado, estende tuas mãos sobre os teus filhos que estão nos seus lares, nas suas casas, meu Senhor, desperta a tua igreja, meu Deus, para vir te orar, te buscar, ó Senhor da glória, em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos todo o povo, ó Senhor amado, todo estado, todo o Brasil, todas as nações, meu Senhor. Pai, estende tuas mãos de poder sobre as nações, sobre as nossas vidas, nossas famílias, meu Senhor amado. Guarda, nos protege, ó Deus, dos dias maus, meu Deus da glória. Pai amado, em nome de Jesus nós te oramos e pela fé nós te agradecemos. Amém.